Olá pessoal, estamos aqui no stand da ASUS e agora a gente vai falar dessa que é uma das máquinas mais poderosas aqui do evento, não apenas no stand da ASUS, mas também uma das mais poderosas do evento. Estou aqui com o Giba da ASUS, que é o cara da parte técnica, que entende mais do que ninguém todas as especificações de hardware da ASUS. E aí, tudo bem, Fábio? Tudo bem. Então vamos falar um pouquinho desse brinquedo. Então, quero começar o seguinte, a gente já lá na Adrenaline, a gente já montou muitos PC dos sonhos, que são o que todo mundo quer, o que existe de melhor em hardware, mas depois de pronto é muito legal, mas o processo de montagem é bastante complicado, principalmente porque envolve um sistema de water cooler, muita memória, hardware de alto desempenho. Isso não é tão simples assim de montar, né? Então, todo mundo acha que é simples mesmo. Coloca as suas peças lá dentro, liga e tá funcionando, né? Na verdade não funciona bem assim, né? Você tem que ter bastante cuidado, principalmente porque essa é uma placa muito diferenciada, né? Ela é a única no Brasil. Essa placa ela foi apresentada somente antes na Computex, né, desse ano. E qual que é o problema? Ela usa uma plataforma de servidor. Então, não é um socket LGA 2011 ou 2066 ou um 1151 que você vê normalmente nos desktops. Ele usa um LGA 3467, que ele tem uma conexão totalmente diferente, tanto que o processador ele é uma bolachona gigante. E você tem que escolher as peças, porque não existe cooler a ar ou water cooler pronto para esse cara. Então eu tive que buscar peças e achar quem que fabricava blocos de water cooler para conseguir utilizar nesse cara aí, para aí começar a desenvolver o projeto de como eu ia montar o water cooler. A gente estava falando lá na ASUS, eu vi parte do processo de montagem, é diferente, o próprio encaixe do CPU no socket não é como os tradicionais, já mesmo os modelos Core Extreme, que tu bota ali por cima e trava, é um pouco diferente, né? Isso aí, aliás, essa parte de montagem vai estar no processo de edição desse vídeo, então dá para conferir um pouquinho do que a gente está falando, que é bem diferente do tradicional. O que acontece? Essa plataforma ela não tem aquela parte metálica que vai em cima e trava o processador. Ele vem com uma base plástica onde você encaixa o processador no water block ou no cooler, né? E aí depois você encaixa ele na placa-mãe. Então, facilita porque você evita erro de deixar o processador cair ali e amassar algum pino, né? Mas ele é um processo mais complexo. E ele não é trava, ele é parafusado. Então você tem uma sequência de aperto dos parafusos para você evitar que o processador ele fique torto no socket. Isso evita problemas, né? E quando a gente fala de PC dos sonhos lá no Adrenaline, usando a gente como experiência, normalmente a gente vai em cima da plataforma dos Core X. Aqui a gente está falando em algo de servidores e tal. Essa placa-mãe, quantos módulos de memória ela suporta? Eu sei que ela tem uma série de controladores de fase bem acima do tradicional. Também é uma máquina que precisa de uma alimentação muito maior do que o normal. Fala um pouquinho disso aí também, que como a gente pode ver aí no processo de montagem, são duas fontes, duas de 1000 watts, né? Exatamente. Então, vamos lá. Essa placa-mãe ela precisa de duas fontes, né? Tem duas fontes de 1050 watts, então a gente tem 2100 watts. Por quê? Porque só o processador em estoque ele consome 255 watts de TDP. Em estoque. E aí a gente, né, pra gente brincar, para que ele seja viável para jogar, né, que tenha um bom desempenho, eu overclockei ele. Então ele tá todos os núcleos a 4.5 GHz. Isso aqui é um processador de servidor, então por que ele está falando viável para jogar? Ele tem uma frequência mais baixa, ele é um processador com nada menos do que 28 núcleos e 56 threads, então sim, é muito poder de processamento, porém os jogos não conseguem usufruir disso. Aí o Giba foi lá e overclockou, porque com menos threads consegue fazer o sistema se comportar melhor em jogos, né? Sim, exatamente. O que acontece? Para os jogos rodarem bem, você ter uma média de FPS alta, você precisa ter ali pelo menos 4.2 GHz para que os jogos consigam ter bastante FPS. Como a gente está falando de uma plataforma especial, eu falei, não posso deixar isso daí rodando no estoque, né? Quem vai jogar precisa ter uma boa experiência. Então eu brinquei um pouco na BIOS, eu tentei subir um pouco mais do que 4.5 GHz, ficou um pouco instável.
E aí eu falei, não, estável eu consegui deixar 4.5, dá para jogar legal e dá para fazer tudo sem que a máquina trave, sem que a máquina perca desempenho. Então eu falei, aqui está o nível, né, ideal nesse momento. E tem uma outra curiosidade aqui, as placas-mães elas têm formatos de tamanho. Essa placa-mãe aqui, ela vai além do Extender ATX, eu não sei como, nem sei como que é o formato dessa placa, ela é muito maior do que uma Extender ATX, e aí, sendo assim, ela tem uma série de situações relacionadas a onde ela pode ser instalada, ao gabinete que ela pode ser instalada. Esse modelo é um gabinete da InWin, e fala um pouco sobre o formato dessa placa-mãe e sobre esse gabinete que tem que ser escolhido a dedo. Então, o gabinete é um InWin 928, ele suporta todos os formatos ATX, desde o Mini TX, Micro ATX, EATX e também o formato EBB. O formato EBB ele é utilizado para servidores, para placas de workstations. Então ele é um formato que usa 13 polegadas por 13, mais ou menos, ou 13,5. O problema é que essa placa-mãe, ela tem um formato de 14 por 14, então ela é maior do que o formato do EBB. Então, na hora de escolher esse gabinete foi crucial, porque no mercado você não tem gabinetes que suportem esse formato EBB no tamanho 14 por 14. Então, o que eu tive que fazer? Entramos em contato com a InWin, sabíamos que eles tinham esse gabinete e eles forneceram para a gente montar essa máquina. Legal, show de bola. Uma outra, é bem legal essa placa-mãe, porque ela tem um LEDzinho ali, assim como o modelo, o último Rampage da linha 2011, sim, né? Display, né? Isso, é muito legal que ele mostra a temperatura, tu consegue personalizar também e tal. Personalizar, consegue colocar animações ali, existe um aplicativo da própria ASUS para você criar animações para ele, então é muito bacana ele. Show de bola. Uma outra curiosidade, ele tem mais módulos, suporte a mais módulos de memória do que uma placa-mãe 2011. Até quanto que ela alcança essa placa-mãe? Então, essa plataforma ela tem um sistema de canais chamado 6 Channel. Até a plataforma 2066, né, que é a plataforma atual Extreme Edition. Desculpa, eu falei 2011, é 2066. É que o 2011... Muito número na nossa cabeça. Não, é muita coisa, né, porque veio o 2011, 2011 V3, daí 2066, são os tops de linha da Intel, né. E esse cara, ele usa o socket 3467, né, que são 6 canais de memória. Só um pouquinho, essa fumacinha que tá vindo aqui é do DeLorean que ele tá jogando. Tá indo e voltando. Mas é bem legal, tá gerando um clima meio dark aqui, né, Giba? Então vamos lá. Então essa placa-mãe ela tem 6 canais de memória. E nessa configuração dela vai até 192 GB, né? Então faltar memória não vai. Sim, mas é importante destacar também que esse é outro detalhe. Essa quantidade de memória é utilizada para aplicações bem restritas. A grande maioria do que a gente conhece não vai fazer tanto uso. Então, é um tipo de situação, principalmente para grande tráfego de dados, situações para servidores mesmo, né? Para servidores. Mas é interessante que, assim, essa placa-mãe vem com uma aplicação que chama RAM Cache. Então o que acontece? Eu consigo direcionar dentro dessa aplicação, quando ela está instalada, pastas de instalação do meu HD ou do meu SSD, para que quando o sistema suba, ele vai subir essas pastas dentro da memória e quando eu for rodar as aplicações, elas vão abrir de imediato. Show de bola. Mais outras grandes curiosidades aqui dentro do sistema de water cooler. É um sistema de liquid cooler, na verdade, water cooler, e ele é todo personalizado, tu que montou. Não é um sistema de uma marca, então o Giba teve que utilizar diferentes componentes, como o bloco da IK, você falou. E fala um pouco da tua experiência sobre o sistema de liquid cooler. A gente já teve, quem acompanhou aí o PC dos Sonhos 2018, sabe que a gente fez o PC dos Sonhos de 2018 teve um probleminha grande relacionado ao water cooler, que as fãs em modo padrão, elas não conseguiam resfriar as placas de vídeo da forma ideal, e o liquid cooler, o coolant, que é o líquido ali dentro, começava a esquentar e estourava as bombas. Ele aquecia as conexões das bombas, elas, como não são rígidas, elas amolecem, a pressão do líquido quente fez estourar. E aí qual foi a solução para aquele sistema? Foi a gente fazer
os fãs rodarem em modo turbo, e aí resfriava, mas parou o problema. Então essa é um tipo de situação que acontece, quem monta esse sistema tem que ficar ligado nisso. Aqui o Giba já fez mesclou diversos componentes para atingir o que ele precisava. Como que funcionou isso aí, Giba? Então, vamos lá. Inicialmente, né, dentro do site da EK tem um configurador para esse processador, mas o configurador ele vai levar em conta que você está utilizando o processador em estoque. Como eu sabia que eu ia overclockar esse processador e não ia overclockar pouco, né, porque o processador, o boost dele é 3.8 GHz, só que 3.8 GHz é aquela coisa, né, ele vai pegar um núcleo e vai jogar 3.8 e os outros ele vai começando a colocar em frequências menores, né, e eu sabia que eu ia deixar todos. Tu deixou todos em 4.5 GHz. Então eu falei, eu não posso usar a configuração que eles estão me colocando, porque eu vou extrapolar o poder de dissipação que o sistema vai ter. Então eu ia ter o mesmo problema que você teve, de tudo esquentar muito e ou ter vazamento ou ter perda de performance muito grande. Então o que eu fiz? Eu coloquei, eu redimensionei o sistema para utilizar tudo que eu podia de radiadores. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 radiadores da EK de 420 milímetros, então são 3 fãs de 140 para cada radiador, né? Além disso, ele não é o radiador mais fino, ele não é o de 30 milímetros, é o de 45. Então eu já ganhei na dissipação disso, só que eu tive um problema, porque quando eu dimensionei o sistema, eu não pensei na questão bomba. Eu coloquei uma bomba só, que era da Thermaltake, e essa uma bomba só, ela não tinha poder suficiente para gerar o sistema na velocidade que precisava. Então o que acontecia? Eu não estava conseguindo encher o sistema todo com essa única bomba. Aí o que eu fiz? Eu tive que redimensionar o sistema e colocar mais uma bomba em série para que eu conseguisse circular toda a água no sistema a uma velocidade correta, né? Porque o que acontece? Você coloca uma bomba muito fraca, eu consigo circular a água no sistema, mas eu não consigo tirar todo o ar. Então os radiadores estavam cheios de ar. Isso é um problema. Sim. Uma outra coisa de quando a gente fala de liquid cooler, a gente tem 2 situações. Na verdade, tem os sistemas prontos, o water cooler que a gente chama, o liquid cooler que são selados, tu não consegue fazer nenhuma modificação. Tem os sistemas personalizados que utilizam tubos flexíveis e rígidos, entre aspas, porque eles para chegar no molde que tu precisa aquecer eles, que é o caso dessa máquina aqui. Então, particularmente, eu curto mais os rígidos na parte visual, só que eles dão bastante trabalho, é um processo chato. Trabalho, né? Isso é uma coisa, né? Vocês acho que já viram, a gente tem uma segunda máquina com o socket 2066, que está usando um water cooler customizado, que eu fiz ele com mangueiras flexíveis, porque é muito mais simples de você trabalhar e de vez em quando a gente customiza aquela máquina. Então hoje ela está com mangueiras vermelhas, né? Antigamente ela estava com mangueiras transparentes, então a gente de vez em quando vai mudando, vai fazendo upgrades, vai alterando os componentes dela e vai mudando um pouco o visual. Sim, esse lance de water cooler é muito legal, porque tu pode, por exemplo, tu pode ir trocando o coolant que está dentro, é até recomendado depois de muito tempo que ele está ali. Os próprios tubos, a gente já passou isso lá no PC dos Sonhos, depois de cerca de próximo a um ano, eles começam a ficar com uma espécie de um material, uma crosta nos tubos, e aí não fica com a cor tão bonita do coolant. Ele começa a meio que amarelar, né, um pouco. Muitas vezes é por causa da iluminação, às vezes é por conta do líquido que você está utilizando, né? Então, nesse caso aqui, eu estou usando o mesmo líquido de radiador de carros. Por quê? Porque ele tem propriedades de antioxidante, ele não ferve, ele não, acima de 90 graus ele não ferve, ele não congela. Então, para mim,
esse líquido era muito mais interessante do que um líquido que o pessoal fabrica para water coolers. E aí tem outra questão, quando você coloca um líquido que ele é pastoso, né, ou que ele não é transparente, ele tem algum tipo de sedimento dentro, e esse sedimento pode começar a acumular dentro das aletas, tanto do radiador como do bloco, e isso atrapalha na dissipação de calor. Entendi. No nosso caso do PC dos sonhos, depois, como eu coloquei, depois de cerca de um ano, era o primeiro PC dos sonhos, ele era verde e foi ficando esbranquiçado. Então, quando a gente desmontou ele para fazer o próximo PC dos sonhos, a gente viu que passando um material nos tubos, a gente conseguia tirar isso. Só que, poxa, tu tem que desmontar tudo, remover o líquido, limpar, reinstalar. Então, são situações que quem vai montar esse tipo de sistema, se pensa em uma máquina para muito tempo, provavelmente vai ter que fazer para deixar a máquina mais bonita. Tu não monta uma máquina assim apenas pelo fator de dissipação, de ter o melhor cenário de resfriamento. Tu monta pela questão estética, né? Talvez um dos principais, uma das principais características de quem monta esse tipo de computador. Além da questão estética, né? Geralmente um water cooler customizável ele tem um poder de dissipação muito maior do que um water cooler selado. Então acho que a pessoa que vai montar sempre vai olhar pelos dois lados, né? Ele não tem que ser só bonito, ele tem que ser funcional. Aí eu acho que na hora de você montar o setup, eles têm que pensar muito nisso, né? Para que você não deixe o negócio só bonito, e aí não faz a função que precisa, ou então só faz a função que precisa e o negócio fica meio estranho, né? Então tem que equilibrar bastante. E outra coisa também que é interessante de falar, que tu pode colocar um sistema só para o CPU e algumas placas de vídeo suportam também esse tipo de solução. Então tu pode botar duas cores de coolant. Antes de ir para a placa de vídeo, que é um outro grande diferencial dessa máquina, vamos falar um pouco dos SSDs, a questão de armazenamento, que também é uma coisa bem diferenciada nela. Então, vamos lá. Nos SSDs a gente tem dois tipos de SSDs que estão formados duas unidades RAID separadas, RAID e RAID 0. A gente tem a unidade principal, né, que eu estou utilizando 3 SSDs da linha Enterprise da Intel, que é o 600p, que utiliza memória Optane neles. Então eu tenho 1,5 TB de SSDs ali em RAID. E, pensa o seguinte, esses SSDs da linha Enterprise, eles não são os mais rápidos para gravação. A gravação deles é em torno de 560 megas por segundo. Multiplicado por 3 aí, que geralmente, né, quando coloca RAID 0, você acaba multiplicando, né, pela quantidade de SSDs. Então eu tenho quase ali 1,5 GB de gravação. Só que para leitura, esse SSD ele tem a capacidade cada um de 1,7 GB de leitura por segundo. Então eu tenho ali mais de 3 GB de leitura por segundo na unidade de sistema. E a segunda unidade onde eu coloquei os jogos é um SSD muito especial, que é um SSD no formato 2.5, só que a conexão dele é a conexão do tipo SAS, né, o formato do conector, mas ele é PCI Express X4. E esse cara, a leitura dele por SSD é 3 GB por segundo. Então eu tenho 6 GB por segundo na unidade dos jogos, né? E a gravação deles é 1 GB, 560, então ele tem 1.1 GB de gravação na unidade do RAID 0. Deixa eu falar um pouco desse lance de SSDs. Esse SSD que ele está falando de servidores é um padrão específico, uma conexão U2 que poucas placas-mães normais aí para consumidores trazem. Até tentou-se implementar mais, mas acabou que o próprio M2 acabou acabou tomando, né, o espaço, porque o U2 ele começou a sair nas placas a partir da série 100 da Intel. Tanto que eu tenho uma placa-mãe com esse conector. Quando eu vi esse SSD eu fiquei maluco, né? Eu falei, olha, mas infelizmente eu não tenho as empresas, ele era um produto que as empresas foi um pouquinho, ele começou a ser implementado um pouco antes do M2
e as próprias desenvolvedoras de drivers não apostaram nele. A gente não viu, não tinha solução no mercado, estou falando de consumidores, não para servidor. Não, isso é verdade. Aconteceu a mesma coisa com o SATA Express. Lembra daquele padrão antigo que utilizava 2 cabos SATAs? Esse padrão também, acho que quem fabricou alguma coisa comercial foi a Kingston, né? Eu nem sei se chegou a ser comercial. Teve pelo menos um projeto, foi se apresentou, né? Era uma alternativa para o SATA, que já estava limitado aos 600 megabytes por segundo e tal. Só que depois saiu o M.2, e o M.2 é um padrão que ele se expandiu muito rápido por conta da facilidade de fabricação, né? Porque você não precisa de... você tem uma plaquinha com os componentes em cima. Diferente de um SSD 2.5, você precisa da carcaça, você precisa de todo o restante. E o padrão 2, ele é um padrão muito específico para servidores. Eu acho que eles tentaram utilizar esse padrão para baratear o custo na linha de servidores, né? Como aconteceu com outros padrões que lançaram no mercado, por exemplo, o Optane. A Intel lançou o Optane justamente para tentar baratear o chip para os servidores, né? É vantajoso até certo ponto. Porque hoje nós temos SSDs M.2 que são muito mais rápidos que o próprio Optane, né? Uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte, como a gente falou aqui de RAID. Para quem não sabe o que é RAID, se você tiver 4 SSDs numa máquina, você pegou, ele fez 2 combinações aqui em RAID 0. Isso ele pega 2 SSDs, o sistema passa a entender esses 2 SSDs como um único SSD e ele combina a velocidade desses SSDs. Então, por exemplo, se um SSD tem uma velocidade de 500 megabytes por segundo, junta com outro de 500 megabytes, ele pode atingir o próximo a 1000 megabytes por segundo. Esse é o conceito, né? É que na verdade assim, RAID ele tem várias versões, né? O que a gente está falando é um RAID 0, né? Quando você pega 2 unidades e junta elas como se fosse uma só. Buscando desempenho. Aí você tem o RAID 1, que é a questão de você buscar confiabilidade. Então, por exemplo, se uma das unidades para, ela está espelhada na outra. Então você vai lá e substitui um HD, um SSD, e o sistema automaticamente vai clonar esse SSD para que ele volte, né, a criar o RAID 0. Então tudo que você grava em uma unidade é copiado para outra. Dentro disso você tem outras versões de RAID. Por exemplo, tem RAID 5. O RAID 5 você usa várias unidades, por exemplo, 3, 4 ou 5 unidades, e aí se uma delas pifa, o sistema não para de funcionar. Você substitui aquela unidade com problema, o sistema automaticamente vai recompor os dados, porque o arquivo ele vai estar dividido em 5 partes. O sistema automaticamente repõe, né, aquela unidade, repõe os dados e você continua utilizando. Então, por exemplo, se uma unidade parar, o sistema não para. E aí você tem o RAID 10, que é o quê? São 2 unidades espelhadas e 2 unidades em RAID 0. Na verdade, tem 2 RAID 0 e um espelhado do outro. Então, se um RAID 0 parar, o outro está funcionando. E o sistema entende isso automaticamente e recompõe o sistema. Para esse tipo de situação, sempre tem que salientar que o hardware precisa ter o suporte. Mas hoje em dia os intermediários para cima suportam já as versões mais iniciais, vamos dizer assim, né? Sim, se você, por exemplo, pegar da linha Intel, a partir da linha H atual, né, H370, ele já suporta RAID. Abaixo disso não tem o suporte ao RAID, né? Da série B, B360 ou H310 não tem suporte. Mas a partir da H370 para cima, Z370 ou Z390, ele já suporta RAID 0, 1, 5 e 10. Legal. Uma outra coisa que a gente não pode deixar de destacar nessa máquina aqui é a placa de vídeo. É uma RTX 2080 Ti Matrix, que é o grande diferencial dela, que ela é um modelo híbrido. Ela tem uma solução a ar para resfriar e um liquid cooler. Me explica como foi aplicado nesse modelo. Já é tradicional, algumas placas antes tu tinha que adicionar o bloco por fora, mas como que funciona nessa RTX aqui? Então vamos lá, vamos contar um pouquinho de história, né? Tá. As placas híbridas da ASUS começaram com a linha Poseidon. Então a linha Poseidon, na verdade, veio um pouquinho antes disso. A gente teve a linha Ares, que era AMD, né? Que a linha Ares ela já vinha
a partir da Ares 2 ela já vinha com o water block adicionado nela, mas o radiador era externo. A Ares não era com 2 GPUs? Era com 2 GPUs. A Ares começou, a Ares 1 era 2 GPUs 5870, a Ares 2 era 2 GPUs 7970. Nós temos review lá no site dela. E a Ares 3, que era somente, ela não era híbrida, era somente water cooler, né? Então ela vinha blocada, mas ela vinha sem a parte de resfriamento. Então você tinha que adicionar o bloco e o radiador. E ela era 2 GPUs 290X. Meu, era maravilhosa essa placa, muito legal. 290X é NVIDIA. Não, 290X era AMD. E aí a gente, paralelo a isso, começou a sair a linha Poseidon, que era a linha Poseidon era NVIDIA. Então eu tinha 970 e 980 Poseidon. Ela era híbrida, mas o bloco eu tinha que adicionar. Então eu tinha que colocar um water cooler customizável nela para fazer a parte de refrigeração líquida. Mas ela já tinha as fãs. Aí eu passei para a linha, para a série 1000. Aí eu tenho a 1080 Ti, que ela também é híbrida, já tem o bloco nela e as fãs, né? Mas eu tenho que colocar o water cooler externo. Eu acho que esse modelo passou para review também. A gente tem passou no review no Adrenaline. Sim, a gente fez. E aí a gente tem a linha Matrix. E a linha Matrix, ela sempre são séries especiais. Então toda vez que você vê uma placa placa de vídeo Matrix, quer dizer que ela é uma série limitada. A série anterior foi a de comemoração, que foi a de 20º aniversário de comemoração das placas de fabricação das placas de vídeo da ASUS. Então eu tinha lá a Matrix 980 e 980 Ti. Depois disso, na série 1000 nós não tivemos Matrix e agora nós temos a Matrix RTX 2080 Ti. E aí ela é uma série limitada a 1000 placas globalmente. Além disso, nós temos a refrigeração a ar, que são 3 fãs, e nós temos um water cooler integrado nela. Então tem uma bomba lá dentro e no lugar do heatsink padrão é um radiador. Tudo interno. Tudo interno. Então você não precisa de alguma coisa externa para resfriar o líquido. As próprias fãs que seria a refrigeração padrão já fazem a refrigeração do líquido. Tá, essa aí eu vou dar uma chorada para assim que acabar o evento mandar pra gente dar uma testada. E o que mais a gente pode destacar aqui dentro dessa máquina como grande diferencial? O próprio gabinete, a InWin. A InWin é uma máquina, é uma empresa que só tem modelos com acabamento top, né? A gente modelos high-end, né? Um dos outros PCs que a gente montou aqui, na verdade os dois, tanto o TUF, que eu acabei indo lá na ASUS dar um help para ajudar a montar essas máquinas, eu montei uma máquina toda TUF com o modelo InWin da linha TUF. E um outro Mini TX pequenininho, branquinho, muito legal. Eu sou apaixonado por o conceito diferente disso aqui, né? Que é grande. Eu curto o conceito mais compacto. E aquele gabinete, além de ele ser muito bonito, tem um acabamento bem legal, ele ainda suporta um smartphone. Isso, ele tem o carregamento por indução na parte superior, então quem tiver um smartphone com suporte a essa tecnologia pode usufruir disso aí. Mas fala um pouco do gabinete, da InWin. Eles, nos eventos que a gente vai, eles têm os gabinetes muito irados. Tem um que é um Sphere, se eu não me engano, que é aquela... mecânico, né? Não, o Sphere é toda uma bola de cristal. Sim, o mecânico também é animal, show de bola. Aquele que abre... Tipo um Transformer e tal. Fala um pouquinho aí da InWin e desse modelo de gabinete. Então, esse modelo é um 928. Ele é um modelo específico que ele foi produzido justamente por conta dessa placa-mãe. Ah, é? Essa é muito interessante, né? Quando a ASUS produziu essa placa-mãe, não existiam gabinetes no mercado que suportassem o formato dela. Por ela ter muitos componentes, né? Ela tem um formato 14x14 e não tinha um gabinete. E a ASUS fez uma parceria com a InWin, né? Falou, olha, eu tenho uma placa-mãe nesse formato, você tem alguma coisa? E aí ele falou, não, eu vou produzir um gabinete que suporte a sua placa-mãe. E aí eles produziram esse cara aqui. Tanto que, conversando com o representante da InWin, ele falou, olha, a gente vai manter esse gabinete em linha enquanto a placa-mãe estiver em linha. Isso é muito interessante. Ele é um gabinete muito interessante, porque poucos gabinetes no mercado suportam duas fontes. Né? Ele suporta 2 fontes, ele tem bastante espaço para você brincar com o water cooler customizável, ele tem vários espaços para você colocar SSDs, né? A ventilação dele, né,
12 não, são 3, 6, 9, 12, são 15 fãs de 14 milímetros, então 14 centímetros cada fã. Ele suporta 2 radiadores de 420 milímetros na parte superior, então tem muito espaço para você fazer muita customização nele. Olhando aqui pela parte frontal, quando a gente olha para a máquina, não dá nem para ver as fontes, elas ficam na parte de trás. E olha, não, fonte de 1050 watts, isso. Não são fontes pequenas, elas são mais compridas, então isso tudo está na parte de trás. Tem até um bonequinho aqui do ROG aqui na frente, muito bonitinho. Eu coloquei esse bonequinho aí. Outro detalhe da placa-mãe é como que ela além de suportar uma série de processadores de alto desempenho da linha de servidores da Intel, memórias, ela também, em relação ao poder de overclock dela, dos controladores de fase, fala um pouquinho sobre isso. Eu vi ali em cima que ela tem um baita de um dissipador, uma carcaça cobrindo todos os controladores de fase. Fala um pouquinho desse aspecto dessa placa-mãe. Então vamos lá, são 32 fases de VRM para alimentar esse processador. Então imagina, um processador que tem 255 watts de TDP em estoque, quando você overclocka, ele vai passar fácil de 500 watts. Tá? Eu já vi o pessoal brincando com esse processador em overclock, ele passou de 1000 watts de consumo. 1000 watts. Então assim, são 32 fases, em cima das fases eu tenho 4 fãs ali de 8 centímetros, para resfriar as fases. Esses são fãs que já acompanham a placa-mãe? Já acompanham a placa-mãe. Em cima ali do gabinete você pode ver que tem umas entradas, tem uns cortes ali. E ali dentro tem as fãs já. Então elas já funcionam. Conforme o VRM vai esquentando, elas já acionam automaticamente. Então aí vocês entendem o porquê que o sistema tem 2 fontes. Porque além do processador, desse processo de overclock, ainda tem a placa de vídeo e os demais componentes do sistema. Então você tem que pensar que você tem 15 fãs de 14 centímetros rodando, você tem 2 bombas de water cooler rodando, Fora que a gente não conseguiu uma segunda Matrix, mas o planejamento era fazer um SLI de 2 Matrix. Mas como é uma série muito especial, a gente não conseguiu uma segunda unidade para poder colocar aí. Show de bola. E não adiantava nada ter um computador tão potente assim se tu não associasse a um monitor legal também. Exatamente. E aqui é a outra peça que merece grande destaque. É um monitor de 49 polegadas, ele tem 144 Hz, suporte a FreeSync 2. O que mais dá? Fala um pouquinho desse monitor que poxa, é sensacional. Então, ele é formato 32x9, né? Por isso que ele é tão comprido. A gente fala que ele como se fosse 2 monitores de 27 polegadas um do lado do outro, né? A resolução dele é 3440 por 1080. Cara, é muito grande. É interessante que você pode plugar 2 dispositivos ao mesmo tempo, que ele tem a função Picture in Picture. Legal. Então você pode, por exemplo, utilizar 2 áreas de trabalho independentes. Sim, é como se eu estivesse usando 2 monitores. Isso para quem trabalha com... Quem começa a trabalhar com 2 monitores nunca mais quer voltar para um monitor. E é interessante também, o público gamer já sabe disso, mas uma tela assim ela não está esticando, ela está ganhando mais campo de visão. Então para quem estiver jogando com monitor de resolução tradicional, não vai ver os cantos como ele está vendo aqui, né? Então, quando o jogo é renderizado, tipo, você não simplesmente pega, né? Como você falou, você não estica a tela, né? Você adiciona mais partes para lateral, né? Mais campo de visão. Isso aí deveria até ser considerado cheating em alguns cenários, né? Na verdade, nos campeonatos é considerado. Você não pode utilizar monitor ultra-wide nos campeonatos porque você é considerado cheating. Você vê mais tela, né? Mais área do mapa do que os outros concorrentes. Então, isso daí é vetado, né? Show de bola, galera, essa máquina está aqui no stand da ASUS, você pode vir aqui e jogar por ela e fique ligado na hashtag ROGNABGS, o maior streaming da Brasil Games Show você só encontra aqui. Valeu, galera.